Olá todo mundo, aqui é a Séries do Maranhão Manual e hoje eu vim trazer mais um conteúdo novo para vocês e estou muito feliz por isso. Vocês já ouviram falar em Mix Media Cover? Mix Media é uma técnica onde se misturam materiais, texturas e técnicas para fazer uma determinada decoração de peça. Mix Media Cover é quando a gente aplica esse método para fazer a capa de um livro ou de um caderno. E eu escolhi um caderno tem um caderno de desenho, que eu exercito desenho. E a primeira vez que eu fiz um Mix Media Cover foi nesse caderno e ficou feio. Ficou feio porque é isso, a gente antes de acertar, a gente erra bastante, é assim que a gente aprende, né? E como é um caderno que eu uso muito, eu resolvi eliminar o que eu tinha feito e fazer uma nova decoração em cima dele. Como eu usei muita textura nessa primeira vez que eu fiz o Mix Media nesse caderno, a capa estava bem grosseira, então eu passei uma camada de massa acrílica para dar uma nivelada nessa capa. Logo em seguida eu soltei uma folha de guardanapo e para ficar uma folhinha bem fininha, centralizei ela pela borda da capa do caderno e depois eu fui amassando esse guardanapo em cima da massa acrílica que ainda estava molhada. Então não precisei nem usar cola, que só assim ela já fixou. E eu fiz isso para conseguir uma textura por baixo, né, como base de todo o trabalho que eu vou fazer por cima. Depois que o guardanapo ficou bem seco, eu fui escolher um stencil para me ajudar a fazer uma textura que eu vou sobrepor a essa base. Eu cheguei a pensar em fazer um muro meio desgastado, tal, mas depois eu achei esse stencil que tem um ornamento que me lembrou aquelas mesquitas, aquelas cúpulas de mesquita, que eu achei que combinaria muito bem com a mandala em MDF que eu vou sobrepor a tudo, que vai ficar por cima dessas texturas. Então, para aplicar essa textura de stencil, eu usei massa acrílica novamente. E vou interromper um minutinho a descrição do vídeo para pedir aquele favorzão. Aqui do lado esquerdo, acima, no vídeo, você vai ver uma bolinha com a letra I. Toda vez que você passar o cursor e ver essa bolinha, é porque eu estou ali ou sugerindo um vídeo que tem relação com o que eu estou mostrando no vídeo atual, ou é uma breve pesquisa que depende só de um clique teu. Isso também é outra coisa que vai me ajudar a ver o que está agradando mais você, o que você precisa mais, para que os próximos conteúdos sejam cada vez mais relevantes para você, seja mais do que você espera. Então, se você puder fazer isso, agradeço novamente. Depois que essa segunda textura também já estiver bem seca, daí eu passo o gesso acrílico preto. O gesso acrílico preto que eu estou usando aqui é um que eu fiz na minha casa, mas esse não é um material difícil de você encontrar. Talvez seja mais fácil você encontrar o gesso acrílico branco, e daí você pode tingir com uma tinta, um corante que você usa para tinta de parede, por exemplo, tá? Para ele ficar preto. Enquanto seca essa camada de gesso acrílico preto sobre a textura, eu aproveito para pegar as peças de MDF que eu vou colorir para também passar o mesmo gesso acrílico preto. Tem gente que não passa, tá? Mas eu passo porque eu uso esse gesso acrílico como se fosse um primer, porque ele dá uma impermeabilizada no MDF. Então, quando eu venho depois com as cores que eu vou usar por cima, essas cores ficam mais vibrantes. Então, eu aconselho você fazer isso, seja com o gesso acrílico preto, seja com o gesso acrílico branco. Mas sempre passa, porque realmente a peça fica melhor, tá? Para dar mais volume na pintura que eu vou fazer por cima, eu vou usar o gesso acrílico branco, principalmente nas partes onde eu quero que apareça mais luminosidade. Isso vai dar um efeito de volume muito grande. Então, quando passar a tinta por cima disso, aonde ela encontrar o preto, ela vai reagir
de uma forma diferente da onde ela encontrar o branco. Aonde tiver o branco, a cor vai ficar mais viva, vai ficar mais vibrante. Voltando às peças de MDF que já estão secas, eu usei o ouro negro por baixo como base da pintura, como base da coloração. A gente tem que entender que o gesso acrílico preto, nesse caso, ele é só um primer, tá? Ele não vai fazer um efeito de coloração. O que vai fazer o efeito de coloração nessa peça de MDF são as cores que eu vou usar agora. Então eu vou usar o ouro negro como base, o ouro negro da True Colors. Eu amo essa tinta, eu amo essa cor, acho ela linda. Nesse caso, porque eu estou pretendendo para essa arte, eu vou trabalhar com outra cor por cima depois. Agora vem uma das partes mais divertidas do trabalho, que é pintar, é colorir a capa. Toda vez que eu vou fazer uma peça, eu tenho um projeto na minha cabeça, seja no papel, seja na cabeça, a gente tem um projeto. Eu tenho feito esse projeto no papel antes, porque isso ajuda bastante no processo. Nunca fica igualzinho, mas ele é uma diretriz do que vai ser feito depois. Então, nesse projeto, eu imaginei tons de azul na capa, com as peças em MDF em ouro por cima, porque eu acho que faz um contraste muito bonito, eu gosto bastante. Para essa capa, para fazer esse degradê, eu estou usando a tinta acrílica da True Colors, eu estou usando o azul hortênsia, o bale e o piloto, para fazer mesmo essas nuances de cor. Para fazer com que a passagem de uma cor para outra, né, de uma tonalidade para outra, seja uma passagem mais suave, eu vou respingando um pouquinho de água por cima, tá? Ponho água, limpo o pincel e vou misturando até ficar do jeitinho que eu gosto. Depois que eu acabei de colorir a capa com os azuis, ainda meio úmido, tá? Não completamente seco, eu usei a tinta spray violeta. Essa tinta spray, infelizmente, é uma linha que a True Colors não trabalha mais, mas é uma linha que eu gostava muito. Esse tipo de tinta é uma tinta que também é uma tinta acrílica, mas ela tem mais diluente, tem água. Então ela espalha melhor, né? Ela se expande melhor e dá uma certa transparência. Então eu joguei só para dar uma tonalidade assim, alguns pontos assim de tonalidade diferente. No finalzinho eu usei o azul névoa, também da True Colors, também uma tinta metálica, para fazer como uma pátina, assim, só nos locais onde eu queria mais luminosidade nesse azul, tá? De novo, para fazer o acabamento das peças em MDF, o ouro negro já tá seco, então eu trouxe agora o ouro velho, que é bem mais vivo, bem mais vibrante que o ouro negro, e eu vou passando por cima, mas eu vou salpicando em algumas partes, eu não cubro a peça inteira. Eu gosto muito desse efeito que fica manchadinho assim, acho bem bonito. Agora, para dar um efeito envelhecido, eu usei o gel envelhecedor da True Colors na cor tabaco. Esse gel você vai trabalhar com ele e com água para conseguir a tonalidade que você quer. Então você vai ver que eu fui colocando água, fui espalhando, depois pegava um guardanapo, tirava um pouquinho o excesso. Você vai brincando com ele até chegar no ponto que você quer. E eu gosto muito dele porque ele dá uma tonalidade envelhecida, mas ele não carrega tanto quanto o preto, por exemplo, que não me agrada tanto. Finalizando a etapa de pintura na capa,
Daí, nessa etapa, já tem que estar bem seco mesmo, tá? Daí você certifica de que as tintas já secaram bem. Eu peguei o azul névoa de novo, aquela tinta metalizada da Trucolors. E eu tô falando da Trucolors, são as tintas que eu tô usando. Eu não uso só Trucolors, tá? Mas as que eu usei nesse projeto, coincidentemente, acho que foram quase todas deles, né? Então, assim, mas se você usa outra tinta metalizada, você substitui. Você pode usar da Acrylex, Gato Preto, o que você achar melhor, tá? É que eu uso a que eu me identifico mais, a que eu gosto mais. Mas daí eu fiz o quê? Eu fiz uma pátina com esse azul névoa em cima dessa capa que já estava totalmente seca. Essa pátina, ela é muito importante nesse processo, porque é ela que vai revelar todas aquelas ranhuras da primeira textura que a gente aplicou no começo desse projeto, que é aquele guardanapo todo amassadinho. Eu simplesmente amo esse efeito, acho que fica lindo, acho que dá um efeito de... Nossa, eu gostei. Bom, essa etapa aqui não tem muito segredo, eu só colei as peças de MDF por cima da capa já seca, né? E essas peças eu colei com cola branca, tá? Não tem segredo nenhum mesmo, é só você posicionar onde você achar melhor, tá? Bom, para finalizar a peça, eu resolvi colocar um cadeado e uma chavinha. Eu gosto muito do elemento cadeado, eu acho que é um elemento que traz um charme, traz até um certo significado para as peças. Você com certeza vai ver um cadeado em muitas peças minhas, assim, porque eu realmente gosto bastante, né? A chave também. E eu não queria que ele ficasse da mesma cor que as mandalas, eu queria dar um efeito enferrujado. Então, para esse efeito, eu usei a tinta Cold Fix, que é uma base que você usa, e depois você usa o reagente por cima, e esse reagente, onde você quer que fique parecendo uma ferrugem. Esse reagente vai continuar reagindo mesmo depois de seco, por vários dias, tá? Então, às vezes, na hora que você olha, o cadeado ainda tá meio escuro quando você faz, porque a tinta tá úmida e tal. Mas você pega depois 3, 4 dias depois, daí aquele efeito de enferrujado já tá bem mais forte, sabe? Quando a peça já estava finalizando, era uma coisa que não estava no meu projeto e que eu acabei fazendo. O que foi? Quando eu olhei, eu achei assim que as peças em MDF, elas estavam meio que soltas em cima, sabe? Eu acho que quando você quer dar um efeito mais envelhecido, você pensa assim, qualquer coisa que você pegar que for bem antiga, todo lugar que for baixo relevo, aquele lugar vai estar mais escurecido, vai ter uma camada de poeira que não se alcança, sempre vai ter alguma coisa assim. Então o que eu fiz? Eu misturei um pouquinho de tinta com cola e areia de praia mesmo. Eu tenho uma garrafa aqui porque de vez em quando eu uso. E daí eu misturei e fui aplicando na borda de todas as peças de MDF. Eu comecei aplicando com um palito de churrasco, porque eu queria que entrasse nos buraquinhos e tal. E no final eu perdi a paciência, não achei que estava fazendo tanta diferença. E daí eu fui com o dedo mesmo, como um rejunte de mosaico. E para falar a verdade, acho que não fez tanta diferença. O resultado foi a execução foi mais rápida e o resultado foi igual. Para finalizar essa textura, achei que tinha ficado muito clara a areia. Então eu peguei de novo aquele gel envelhecedor tabaco e também dei uma tingida nesses pontos. Com isso, o que aconteceu? Eu acabei escurecendo um pouco do MDF também, que eu não queria. Então eu voltei com a tinta de ouro velho, né, que é aquele ouro mais vibrante, e fiz mais uma pátina em cima das peças de MDF, tá bom? E daí eu acho assim que para mim foi uma das coisas que eu mais gostei nesse projeto, foi o ponto focal, porque assim, em cima da mandala eu coloquei um cabochão. O cabochão que eu comprei, ele era transparente, então eu pintei a base dele com azul névoa e coloquei ele bem no centro. Então o ponto focal da peça tá ali, tem brilho, acho que ficou bem claro, ficou definido. Eu gostei demais. E por último, e não menos importante, eu só prendi a chavinha no marcador de página. Eu acho que faz muita diferença. Eu acho que são os detalhes que fazem diferença numa peça, né? Achei charmoso, achei bonitinho e
Foi muito legal. Eu já fiz essa peça há alguns dias e agora estou editando o vídeo, fazendo a narração para passar o passo, para registrar o passo a passo para vocês, né? E minha neta estava comigo hoje e eu achei muito bonitinho que ela chegou na mesa, ela pegou a chavinha e ficava colocando assim no cadeado, sabe? Então, assim, são esses detalhes que a gente percebe o que chama a atenção das pessoas, né? E eu, enfim, gostei. É isso. Logo em seguida, agora, se você continuar vendo o vídeo, eu deixei uma foto de como o cadeado ficou depois de alguns dias, que dá pra ver melhor o efeito de ferrugem, tá? E para finalizar, eu quero agradecer muito que você assistiu aqui até o final. Eu espero que você tenha gostado. Como eu já disse, eu conto com a tua ajuda para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. E qualquer dúvida é só mandar que eu respondo. Até a próxima. Tchau!